Ou seja, como eu mencionei, né, as mudanças elas fazem parte da nossa vida. Tá? Em todas as idades nós temos e lidamos com mudanças. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, as suas percepções sobre essas mudanças. Então, fala aí, Solange, eu acho que você ia falar. Isso, eu acho que a mudança, Fábio, no nosso caso, das crianças, né, que cresceram. Ok. Então, é interessante que antes tinha aquela dependência e agora é, mãe, pode deixar que eu faço, eu sei Aham. fazer e, né, você vai ao médico e você não entra mais acompanhando, já a pessoa já tem 18 anos, né? Uhum. Então, eu acho que para a gente é uma mudança da idade dos filhos. Ok, ou seja, a fase, né? A fase de cuidado com os filhos. Legal, Solange. E mais, que outro tipo de mudança você identifica na nossa vida? Eu estou passando por uma situação que agora eu tenho que cuidar dos meus pais, Aham. né? Ou Então, eles seja, estão ficando velhinhos, então a mudança agora é eu cuidar deles. ok, então é uma outra fase, né? Deixa talvez a fase, pensando na Solange, né? Deixa de cuidar agora dos filhos, talvez venha uma outra fase lá na frente que pode ser que precise entrar nessa fase de outros cuidados com o pai. Mudança na vida, é uma mudança em termos de rotina. Aham, totalmente. Exatamente. Obrigado pela contribuição, Denise. Mais um exemplo de mudança pelas quais a gente passa. Fábio, Sim, oi, Caio. uma mudança que eu tenho passado é a questão da recolocação profissional, né? Ok. Porque termina a faculdade, né? Como eu já acabei de terminar a faculdade, termina também os estágios, né? Em Uhum. empresas, e aí você tem que se recolocar profissionalmente, como analista, e assim vai. E com a pandemia, tem sido algo muito difícil, né? Essa recolocação. Uhum. Então, uma mudança, assim, que me surpreendeu bastante, tem me surpreendido, né? Ok. Então, excelente, Caio. Uma mudança também. Assumindo cada vez mais essa vida de adulto, né, com todas as Exatamente. responsabilidades de um adulto, a questão de iniciar um trabalho, talvez as mudanças de trabalho, a mudança que a própria pandemia está gerando em termos de trabalho. Eu coloquei algumas imagens aqui que retratam um pouco de mudanças pelas quais a gente passa. Né? Uma delas é que é extremamente natural, é o próprio envelhecimento. A gente vai sentindo essas mudanças, são mudanças que a gente vai sentindo aos poucos, mas parece que tem algumas fases, não sei se foi com vocês, mas pelo menos eu sinto isso. Parece que tem algumas fases que a gente percebe e as fichas vão caindo, né? Você deixou de ser criança, fala, puxa, pré-adolescente. Aí, de repente, vira uma chavinha e fala, sou adolescente, sou jovem. Daí mesmo na fase adulta, né? A gente vai percebendo as mudanças da nossa própria idade. São mudanças naturais, talvez mudanças de peso, né? Tem gente que eu mesmo olho, né? Eu falo, vivi a vida inteira tentando engordar um pouquinho. Quando alcança um pouquinho, outros vivem a vida inteira tentando perder um pouco. Mas a gente percebe as mudanças e o impacto que isso também tem na nossa vida. É outro tipo de mudança. São mudanças talvez não planejadas. Eu não sei quantos de vocês lembram-se da Laís Souza, também atleta, sofreu um acidente e também ali do dia para a noite a sua vida totalmente mudada e, e com uma série de outras limitações. São mudanças que estão relacionadas com o nosso físico. Tá? Então, a gente se depara com isso todos os dias, a gente pode observar, mas nem sempre a gente percebe exatamente essa mudança acontecendo. Outra é mudança no que diz respeito ao nosso humor, às nossas emoções. Né? Ora a gente está triste por alguma situação, talvez alguma perda, alguma mudança que a gente falou, puxa, não gostaria que tivesse assim, algumas vezes uma irritação tremenda, mudança. E essas muitas vezes são mudanças radicais, assim, intensas, vamos lá, vamos colocar nesses termos, muito intensas. E ora também estamos alegres por várias coisas que acontecem na nossa vida. Então são mudanças no que diz respeito às nossas emoções. E há mudanças, perto aí do que o Caio mencionou, né? Eventualmente, há pessoas que perdem o emprego. É uma mudança, ele tem que começar a batalhar por uma recolocação profissional, muitas vezes é tentar fazer cursos, ter que aguardar, situação que muitos estão vivenciando, falando, não estamos conseguindo, está difícil. Outros vão lidar com
talvez uma falência de um negócio, uma perda enorme. Outros vão ter que lidar com ganhos enormes. Ganhou na loteria, ganhou um prêmio, uma mudança. São mudanças muito fortes na vida dessas pessoas. Então, eu estou colocando exemplos para a gente entender essas questões de mudanças. E eu diria que há mudanças que estão no campo espiritual. Quando a gente pensa na nossa conversão, é uma mudança tremenda, é a mais importante na nossa vida. Mesmo quando estamos em pecado, a gente percebe mudanças. O sentimento de culpa é um desses que a gente muda, por vezes, o nosso humor, muda os nossos relacionamentos. Enfim, quando a gente pensa em mudança, então, eu colocaria aqui, tem mudanças que são naturais, como o envelhecer, tem mudanças que são planejadas, a mudança de emprego que eu projeto, né? Puxa, eu quero mudar a minha carreira, eu quero dar uma guinada naquilo que eu estou trabalhando. E quando elas são planejadas, a gente lida com elas com um pouco mais de facilidade. Puxa, eu busquei por isso, né? Mas nem todas as mudanças são planejadas. Eu diria que há mudanças que são desejadas. Quando a gente fala de crescimento espiritual, são mudanças que nós precisamos desejar. No finalzinho eu vou colocar um texto que aborda exatamente essa ideia. E há mudanças que nos pegam de surpresa quando a gente pensa na própria pandemia. Não é um assunto da nossa conversa, mas todos fomos pegos de surpresa. Né, de ter que parar uma série de rotinas do dia a dia, de adequar a casa, ambiente, cuidados, enfim. Há várias mudanças que nos pegam de surpresa. E há mudanças que muitas vezes são necessárias. Observe esse texto comigo. Ruth, capítulo 1, de 1 a 5. E eu quero que você leia esse texto. E eu quero que você tente identificar quais são as mudanças que nós podemos perceber nesse texto, ou qual mudança nós podemos perceber nesse texto. Eu vou ler com vocês e vou deixar um pouquinho aqui para você tentar identificar, tá? Na época dos juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. E eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Se você já percebeu mudanças, eu queria que você abrisse o seu áudio e só pontuasse. Olha, eu percebo mudança aqui. 1, 2, ou o que você conseguir perceber, tá? Pode ler novamente o texto com tranquilidade. Alguém conseguiu identificar algum ponto de Mudança mudança? de país? Mudança de país, obrigado, Clarissa. Quando você percebe ali, né, um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foram viver por um tempo nas terras de Moabe. Então, não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de mudar de país, ou mudar de estado, mudar de cidade, né? Tem uma série de implicações o fazer uma mudança, não é simplesmente assim, peguei minhas coisas e fui, né? Mas é uma das mudanças que a gente percebe ali. O que mais? Morte? Morte. Vai lá, Imaculada. Morte que você está mencionando aqui. Tá certo, eu concordo com você. Morreram os filhos, né? Maridos, filhos. Então vamos lá. 2 fases de mudanças com perda, você mencionou aqui. Primeiro morre o marido. Então você imagina a Noemi ficando só com 2 filhos. Há uma mudança radical também na vida dela aqui. Como que eu vou tocar a minha vida com meus 2 filhos e lembrando, em uma terra que não é a minha? E depois, mais à frente, né, a Imaculada mencionou, temos a perda aqui dos filhos, que também tem as suas implicações ali. Mais alguma mudança que você percebe? Eu acho que uma grande mudança é a questão de uma nova administração de vida, né? Porque
Tinha o marido, os filhos, enfim, nessa terra, uma mulher sozinha com as duas noras, então, uma coisa que ela não fazia, ela teve que começar a pensar como se virar, né? Legal, Cláudia. E a gente muitas vezes lê pensando na nossa cultura, né? Hoje uma mulher ficar viúva, é, parece ser, as coisas são, vamos lá, não é simples, realmente não é. Né? Mas hoje a gente tem facilidades de comunicação, de locomoção, que naquela época não tinha, e culturalmente o olhar sobre a vida da mulher também. Então, houve um impacto enorme na vida de Ruth. Mas foram mudanças que surpreenderam. Tá? Alguma outra observação em termos de mudança aqui nesse texto? Casamento dos filhos com as moabitas? Ok. Casamento dos filhos, houve mudança. Né? Quando os filhos casam, tem mudanças. É gente, menos gente na casa. Ou no caso ali, é pelo menos mais gente, ou mais pessoas sendo cuidadas, no caso, as noras, né? Então tem mudança de rotina. É, eu marquei aqui basicamente o que vocês falaram, mas eu coloquei também esse primeiro aqui. Há uma mudança de impacto na sociedade. O texto começa falando, na época do juízo houve fome na terra. Alguma coisa aconteceu naquela sociedade que houve fome. E isso foi o que motivou, essa primeira mudança que a gente percebe aqui, que motivou Elimeleque a pensar, bom, o que, que nós vamos fazer? Se continuarmos aqui, essa mudança pode ter outros impactos na nossa vida e gerar morte por causa de fome. Então, vamos pensar no que fazer. E aí veio a decisão de mudança. Né? E aí fala, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E aí vem o que a Imaculada mencionou, a morte de Elimeleque, e com a morte a gente percebe também a consequência na vida de Noemi. Né? O texto fala, ela ficou sozinha. Então isso foi uma consequência, um resultado mais imediato da morte ou daquela mudança na vida de Noemi. Mais para frente a gente percebe o casamento, se casaram com mulheres moabitas, a casa mudou a rotina, mudou o convívio ali. E aí vem depois a morte dos dois filhos e mais uma vez a observação. E Noemi ficou sozinha, sem os filhos e o marido. E aí você conhece, eu acredito que você conheça bem a história. E há várias outras mudanças a partir daqui. Né, de Ruth chamar, decidir voltar para sua terra, de chamar as noras, de conversar, de deixar que elas decidam, olha, é importante que vocês, de repente fiquem aqui. Depois que elas voltam para a terra de Noemi, tem todo o desenrolar da história de Ruth. Tem a ação de Deus, a graça, o suporte, tudo isso. Mas por que eu coloquei esse texto? É que a gente percebe várias mudanças acontecendo aqui num trecho pequeno, né, de vários aspectos na vida dessas pessoas envolvidas aqui. Aí cada uma delas tendo o seu impacto. E quando a gente olha nas escrituras, há vários personagens que a Bíblia narra algum tipo de mudança e o seu impacto na vida desses personagens. E aí, mais uma vez, eu quero abrir para vocês. Que outro personagem que você percebe mudanças muito intensas ou mudanças fortes na vida deles? Pensa aí um pouquinho, ou abre o seu áudio e já mencionou ali, eu lembro de um personagem tal. Eu coloquei alguns estados aí, mas eu gosto de ouvir, eu queria ouvir vocês antes. José. Fala, Caio. Fala o personagem, qual a mudança que você quer destacar, Caio, na vida de José? Na realidade, fui eu que falei. João. Desculpa, é que a câmera do... O Caio também abriu o microfone dele. Fala, João, qual foi a mudança? Muito forte, né? Ele primeiro passou de um menino com tudo, né? Até talvez mimado, para ser um escravo. Okay. Depois para ser preso. E depois para ser de preso foi a pessoa mais importante no reino. Então, foram mudanças muito significativas, né? Excelente, João. Ou seja, várias mudanças ao longo da vida dele, mas mudanças substanciais em termos de relacionamento, em termos de trabalho também, né? Em vários aspectos. Obrigado, João. Que outro exemplo você lembra? Maria. Solange, fala qual Maria e qual é a mudança na vida de Maria. A gravidez do Senhor Jesus.
Perfeito. Imagina o que aconteceu na cabeça da Maria. É um negócio que realmente, por mais que a gente tente imaginar, Não consegue. vai mais além, né? Era o impacto na sociedade de uma jovem solteira estar grávida, era a realidade de estar grávida de uma maneira sobrenatural, era o fato de ter um noivo. O que vai acontecer com a minha vida? Né? Bem colocado o exemplo de Maria. Que outro exemplo você lembra? Davi, Davi, Rosângela, acho que você ia falar. Quem falou Davi, só explica qual é a mudança na vida de Davi. Foi você, Imaculada? foi eu. O Gésa que falou, mandou eu falar, viu? Você, como uma esposa obediente, submissa, Eu, como esposa fala por ele. submissa, Qual é a de mudança na vida de... pastor de ovelha a rei, né? Ok, excelente. Era isso mesmo, Gela, que você queria falar? Com certeza. Com Tá certeza. certo. Ela é minha Ou seja, porta-voz. é isso aí. Uma mudança de ser um pastor de ovelha, né, para ser um rei. Cuidar de todo um reinado, de toda uma nação, uma mudança tremenda. E vários outros que a gente lembrar da vida de Davi, a gente pode mencionar aqui. Mas obrigado, Imaculada. Rosângela. Pode falar, Cláudia. Você ia falar? Eu não sei se alguém aqui ia falar. Não, eu estou pensando no próprio Paulo, né? Foi uma grande mudança da vida dele, incrível, de perseguidor e de uma pessoa super arrogante e tal, e virou servo e nossa, foi uma mudança incrível na vida dele, né? Fantástico, é o que eu mencionei lá, né? Essas mudanças espirituais que por vezes a gente passa, né? E que vai ter um impacto enorme na nossa vida. A conversão é a principal delas, mas há muitas outras experiências espirituais que nós podemos ter com Deus que trazem mudanças tão importantes na nossa vida, e eu diria tão boas na nossa vida, né? E infelizmente há mudanças em termos espirituais também pelas quais as pessoas passam e nós estamos sujeitos que podem ter consequências que não são as melhores em termos espirituais para nossas vidas. Mas legal, vários nomes, obrigado pelas contribuições de vocês aqui. Deixa eu só ajeitar Ok, o computador estava acusando a bateria aqui. Enfim, são tantos exemplos bíblicos, né, de personagens que nós podemos lembrar de suas histórias e aprender com cada um deles. Deixa eu só ajeitar aqui, senão eu vou ficar sem bateria. Uma mudança aqui no meu computador, tá vendo? Ó. Mudança é assim mesmo. Eu listei alguns nomes aqui, e alguns deles vocês já mencionaram. Eu quero só... eu não vou ler os textos, eu não vou ler todas as referências que aparecem aqui, mas eu quero deixar registrado para vocês aqui. Um deles é já no início, né, Adão e Eva, que a gente percebe ali na sua história. Primeiro, o que? Adão é criado sozinho, com responsabilidade, né, dada por Deus, e de repente Deus percebe que alguma outra mudança era necessária na vida dele. E aí vem Eva na história. E depois a gente percebe outras mudanças acontecendo com a própria queda. Depois a gente percebe, eu coloquei aqui a própria história de Noé, tendo que construir uma grande arca, tendo que conduzir o povo, alertar o povo, mas ao mesmo tempo Deus fala, olha, entra na arca, que chegou o momento da grande mudança. E todo mundo é inundado por uma grande chuva. José, que o João já mencionou, coloquei também Moisés, né, criado no palácio e de repente se vê na situação de ter que fugir com medo e ter uma mudança tremenda também na sua vida, de agora conduzir todo o povo para a libertação. Jó é um exemplo clássico de mudança, de muitas perdas na vida dele, perdas consecutivas também ali, impacto de mudança, mudanças no que diz respeito à sua saúde. E coloquei também Paulo, que a Cláudia mencionou aqui. Agora, a questão é, como as pessoas reagem às mudanças? Cada um tende a reagir de uma maneira. Eu me lembro, nós, pelo menos aqui, um pouquinho do nosso perfil,
como família, nós somos um pouco resistentes a muitas mudanças. E quando se fala de escola, não sei qual é o impacto que tem o fato da parte de ser pedagoga nisso, mas nós sempre fomos muito cuidadosos e zelosos assim, com relação a mudar de escola ou não mudar. E um dos receios estava ligado também como que os filhos vão reagir, como que vai ser o aprendizado na outra escola, a adaptação com amigos, mas enfim. Chegou um momento que nós mudamos de escola, nós decidimos, é a hora da gente mudar, por algumas razões pessoais nossas ali, a gente resolveu mudar. E conversamos muito antes disso, né, com a série de medos, e as crianças, consequentemente, carregaram também um pouco desses receios de mudar. Mas fomos surpreendidos de uma maneira muito grata com os benefícios que as mudanças trouxeram para nós. Mas as reações iniciais foram de medo, de receio, de resistência, de não, realmente aquela sensação de como vai ser. Cada um tende a reagir de maneiras diferentes, e é natural que as pessoas reajam de maneiras diferentes, mesmo que seja diante de situações semelhantes. Nós temos amigos que eles não têm problema nenhum de tirar o filho da escola a cada 2 anos, se necessário, e mudar de escola. Eles lidam com isso com muita tranquilidade. E a gente admira essa facilidade que eles têm de se adaptar, e, consequentemente, os filhos também têm mais facilidade de se adaptar com mudanças. Mas o fato é, eu não posso exigir que todos reajam da mesma maneira. Há pessoas que reagem de maneiras diferentes diante de uma morte, diante da perda de emprego, diante da saída dos filhos de casa. E a gente pode aprender com a história de cada um deles. Ou seja, lembrando desses personagens que eu mencionei aqui, quando a gente pensa, em Adão, com a primeira mudança ali, não sei se vocês vão lembrar, mas ele ficou eufórico. Feliz por ter agora uma companheira, uma auxiliadora. E, ao mesmo tempo, depois, quando há a queda e eles são expulsos do paraíso, a reação deles é de tristeza, de pesar, mas, ao mesmo tempo, não se entregar. E agora, puxa, vamos seguir a vida adiante. Tem as consequências dessas mudanças, tem o desdobrar de tudo isso, mas vamos tocar a nossa vida. E eles continuam a sua caminhada. Noé, provavelmente as reações dele ali, um misto de medo de todo aquele temporal caindo, talvez um pouco de insegurança diante de vou construir uma arca, sendo que nem água está caindo do céu, como que vai ser esse negócio? Reações. A José, pensando nas várias mudanças dele, como que nós reagiríamos a calúnias e até mesmo a uma possível prisão por causa de calúnia e mentira? São mudanças. Eu vou me entregar a uma tristeza profunda e viver amargurando ali na cadeia e simplesmente me entregar e falar, bom, acabou a minha vida. Uma reação totalmente foi a de José. Continuou confiando em Deus e sendo excelente em tudo aquilo que ele fazia. E Deus honrou a sua vida. Quando a gente pensa em Moisés, a reação inicial dele com a mudança principal ali, de fugir do reino, foi de correr, de se esconder. Mesmo quando Deus o convoca, ele ainda tenta argumentar, se esconder, e depois, então, Deus, quando ele realmente confia e entrega a Deus, ele vai. Conduzindo aí, é interessante observarmos, conduzindo o povo de Israel a uma série de mudanças durante anos. E ele teve que lidar com as mudanças, com as reações, as alterações de humor, as fases de vida dessa nação. Quando a gente pega Jó, a reação inicial à perda foi realmente de lamento, de tristeza, de choro. Não é errado isso. Há mudanças que vão gerar em nós sofrimentos. O sofrimento vai fazer parte. Mas Jó, mais uma vez, ele não se entrega simplesmente a esse sofrimento. Ele mantém o seu olhar em Deus e aprende com toda a sua história. E eu acabei de ler
história, né, o livro de Jó, mais uma vez, atentando a alguns detalhes e curiosidades que eu tenho sobre a vida de Jó. E, gente, vale a pena a gente ler e perceber como que Deus, ele dá espaço para o nosso sofrimento também. Ele dá espaço para a gente perguntar, para a gente questionar, para a gente se debruçar diante dele com o impacto que algumas mudanças têm na nossa vida. Mas Deus quer que a gente também aprenda a dedicar tempo para ouvi-lo. É o que a gente percebe no finalzinho do livro de Jó. Deus fala, Jó, agora você espera. Agora é hora de ouvir. Então, as mudanças, elas mexem conosco, esperam de nós algumas reações. A Paulo, quando ele se converte, a reação dele também é de não entender aquilo que estava acontecendo por um período, e a cegueira que tomou conta dele, e ele ter que ser conduzido por pessoas que ele não conhecia, num ambiente que antes ele perseguia, mas mesma coisa, reações diante das mudanças. Reações diante das nossas mudanças, mas também são reações diante das mudanças que assolam os outros. Como nós reagimos às mudanças? Eu não sei qual é a sua experiência, como que você costuma reagir diante de mudanças. Mas eu acho que a gente pode se perguntar o que eu tenho aprendido, ou o que eu posso aprender em meio a mudanças. Uma vez que elas são, eu acho que eu posso dizer isso aqui, elas são inevitáveis. Elas vão acontecer. Em maior ou menor escala, elas vão acontecer. Agora, quais lições eu aprendi? Eu vou olhar agora para o passado, né? Quais lições eu aprendi com as mudanças pelas quais eu passei? Quais lições eu aprendi com o meu envelhecimento? Deixei de ser criança para adolescente, para jovem, para adulto, para pai, para avô. Quais são os aprendizados que eu obtive com essas mudanças? Quais são os aprendizados que eu aprendi ou que eu obtive a partir do momento em que eu conheci pessoas novas e elas começaram a fazer parte da minha vida? Novos amigos, novos ambientes. Então, eu queria que nós pudéssemos trazer essa reflexão. O que eu tenho aprendido? Quais lições? E aí eu separei alguns textos que eu acredito que têm lições extremamente importantes para nós aqui. Primeiro, que a gente tem que ter sempre em mente, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por mais que a mudança tenha vindo de surpresa, por mais que ela tenha sido planejada, por mais que ela seja inevitável, independente de ser impacto grande, impacto pequeno, eu preciso ter em mente isso aqui. O nosso Deus, ele é imutável. Ele não muda, independente da minha reação àquelas mudanças. Independente das minhas decisões, em meio a algumas mudanças pelas quais nós passamos. Observa esse texto de Daniel, capítulo 2, e quando Daniel diz, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Percebe o que ele está apontando aqui para nós? Falando, olha, eu entendo que Deus é soberano. Além de eu entender e ter na minha mente que Deus ele não muda, eu preciso ter em mente que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele pode tanto gerar as mudanças, quanto ele pode permitir as mudanças. Mas nenhuma delas foge ao controle desse Deus. Todas elas estão ali, ou aqui, sob as suas mãos, ou, lembrarmos, estamos sobre também, sobre os, sendo carregados por ele. Então isso é importante termos em mente. Ele é o nosso Deus. Aí eu posso confiar e descansar nisso sempre. Outro exemplo que eu coloquei aqui, que eu posso aprender, é a orientação que Moisés dá para Josué, que estava ali passando por uma fase de mudança. Ele estava agora assumindo uma liderança, assumindo uma responsabilidade enorme em termos de mudança tremenda na vida dele. E a orientação, a instrução para ele foi, olha, seja forte e corajoso.
porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. O meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Eu diria que, com isso aqui, né, há mudanças que nós não nos preparamos para lidar com elas, há mudanças que nós nos preparamos para lidar com elas, há mudanças que nos surpreendem, independente da mudança. Eu acredito que isso aqui seja uma maneira de nos prepararmos para todas elas. Olha, sejamos fortes e corajosos. Tenhamos esse zelo de obedecer a Deus em tudo. E a gente vai desfrutar de alegria, a gente vai desfrutar do sustento, a gente vai desfrutar desse ser bem-sucedido. E é importante ter em mente, né? Isso aqui não significa o ser bem-sucedido na minha ótica. É diferente. Então, quando eu mantenho o meu olhar em Deus, eu lembro dessas palavras de Moisés, olha, seja forte, ou persevere, vá em frente, cuide para te manter firme com Deus. É uma lição tremenda que vai nos ajudar a lidar com as mudanças de uma maneira saudável, né, de uma maneira que vai gerar em nós crescimento. Observe mais uma vez um texto de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego eles são confrontados, né, por não se dobrarem diante da imagem construída aí. E olha o que eles dizem aqui: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Ou seja, eles estavam diante de uma possibilidade de mudança na vida deles que poderia gerar a própria morte. Tá? Ele fala: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que eu vejo aqui? Esses três, eles estavam preparados para encarar as mudanças, mesmo que essas mudanças tivessem implicações de uma maneira direta na vida deles. Mas o preparo deles era muito mais voltado para a sua relação com Deus. Eles estavam certos de que Deus ele está acima de toda e qualquer mudança, e nenhuma mudança deveria gerar neles qualquer distanciamento de Deus, ou abrir mão da sua relação com Deus. E quando eu penso em mudança, né, quantas vezes, talvez muito mais na vida de jovens, né, que passam por uma mudança de sair de casa e ir para um ambiente universitário, é uma mudança enorme, e facilmente, às vezes, abrem mão dessa relação com Deus em prol de desfrutar de outras descobertas que essas mudanças estão trazendo. Então, nós estamos sujeitos a isso. Talvez, puxa, se você não fizer isso, você pode perder o seu emprego. É uma mudança. Até onde eu estou disposto a encarar essa mudança, em prol de manter a minha relação com Deus saudável, de manter a minha confiança em Deus. Então, quando eu pensei nesse exemplo aqui, eu pensei exatamente na proposta de confiança em Deus. Disposição de pagar o preço, mas é uma confiança tremenda e um exercício de fé tremendo. De saber, eu posso sair de Campinas e ir para Canadá, Estados Unidos, Japão, China, né? Tão falada hoje em dia. Não, né? China não, qualquer lugar. Mesmo que seja China, a gente pode ir com essa confiança. Se Deus quiser e permitir, eu vou para a China. E eu sei que Ele é quem vai me cuidar de mim lá também. É Ele quem vai me conduzir por essas mudanças. É Ele quem vai me dar perspectiva, quem vai me sustentar, quem vai me conduzir. É esse olhar que eu vejo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tomando consciência do impacto que essa mudança poderia ter na vida deles. Mas e aí é gostoso de ver a mudança que essa decisão gerou na vida deles pós-fornalha. Na vida daquela nação. Então, ou seja, a nossa firmeza, a nossa relação com Deus também traz mudanças significativas para a nossa vida. Impactos muito bons, mesmo que não sejam nessa vida, mas são impactos eternos. Eternos.
tá? Quando a gente lembra, né, de felizes são aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Então, vai ter mudança? Pode ter mudança na sua vida. Lembrando de Paulo, deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Uma mudança radical. Mas é Deus quem honra, quem sustenta, quem cuida, quem direciona, né? Vamos lembrar lá, Deus direcionando claramente a vida de Paulo. E aí eu coloquei ainda o texto de Atos, que são ganhos na nossa vida em termos de mudança. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados. E aqui eu estou falando de mudanças espirituais. Como é bom quando nós percebemos que estamos nos desviando, estamos nos distanciando, estamos dando espaço para o pecado na nossa vida. E resolvemos falar, Deus, muda, muda. E aí é a mudança necessária. Eu preciso de mudança. E é gostoso de perceber também que essa é uma mudança que é Deus quem vai gerar, quem vai trabalhar na nossa vida de uma maneira especial. Eu não consigo causá-la e gerá-la sozinho. É Deus quem vai fazê-la acontecer na nossa vida. E por fim, eu coloquei esse texto de 2 Coríntios 3, versículo 18, que Paulo diz, todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o que eu quero olhar com vocês para esse texto aqui? É lembrar que, olha, as mudanças elas nos surpreendem. As mudanças vão fazer parte. Mas há uma mudança muito preciosa que está sendo feita na nossa vida, na minha vida e na sua. E essa transformação que Paulo está falando aqui, olha, de glória em glória. É o nosso caráter que está sendo mudado, que está sendo transformado, que está sendo moldado ao caráter de Deus. E é essa transformação que vai nos ajudar a lidar com a série de outras mudanças na nossa vida, como a gente citou esses vários exemplos, de uma maneira saudável. Eu vou encarar as mudanças físicas, seja uma limitação física que eu possa ser acometido, Deus vai me ajudar, porque eu estou passando também por essa transformação. Agora, quando nós não permitimos essa transformação que Paulo está colocando aqui aconteça na nossa vida, o encarar as outras mudanças ela se torna mais difícil. E aí há pessoas que não sabem lidar com a saída dos filhos de casa, há pessoas que não sabem lidar com a perda de um familiar, há pessoas que não sabem lidar com a perda de bens. Então, as nossas reações e a nossa maneira de encarar as mudanças, ela está diretamente ligada a como estamos desfrutando dessas transformações que Deus está gerando nas nossas vidas. Então, isso é um pouco do que eu queria conversar com vocês sobre mudanças. A gente está sujeito a elas, sim. Pequenas, grandes, a gente reage de maneira diferente. Mas eu quero estimular todos nós aqui que tenhamos em mente e o foco nisso aqui. Olha, meu Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele não muda jamais. É possível eu passar por cada situação sendo forte, sendo corajoso, sendo perseverante, me sujeitando a Deus. Eu posso desfrutar e almejar, desejar essas mudanças que Deus tem para fazer na nossa vida. Tá bom? Eu paro aqui com vocês, eu não sei se alguém quer tecer algum comentário ou alguma consideração que queira fazer. Senão eu quero orar com vocês para a gente ir fechando o nosso tempo aqui. Ok, gente, então deixa eu orar com vocês. Acredito que podemos agradecer a Deus pela permissão dele, né, dessas mudanças na nossa vida, e continuar clamando que ele nos dê sabedoria a lidar com essas mudanças, ou até mesmo ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, passando por mudanças, e que muitas vezes precisam das nossas orações, do nosso apoio, do nosso encorajamento. Bom, deixa eu orar com vocês. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo, por essa oportunidade de olharmos para exemplos de personagens na tua palavra que passaram por situações que geraram mudanças em suas vidas, com os quais nós podemos aprender, nós podemos crescer,
é poder olhar para a nossa própria vida, ó Deus, e perceber como nós temos reagido, Pai, às mudanças que o Senhor tem permitido, que o Senhor mesmo tem feito, gerado em nossas rotinas, em nosso dia a dia, em nossa própria vida. Nós clamamos ao Senhor, nos dê o crescimento necessário, nos dê a maturidade necessária, e clamamos ao Senhor por nossa vida e nosso coração de um modo especial. Que o Senhor gere as mudanças necessárias para que continuemos crescendo, para que continuemos aprendendo do Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Tenham um bom restante de noite, um bom restante de semana também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada. Nada, Gislene. Obrigada, boa